Alô, Planeta Terra. Alô, Brasil. Quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. Já terminando o primeiro semestre, gente. O tempo já voando aí, né? Então, hoje é um dia especial para mim, porque eu vou receber uma pessoa para entrevistar. Depois que eu resolvi, a gente está no segundo ano aqui do Jogando Conversa Dentro. E quando eu resolvi convidar pessoas, eventualmente, né, para entrevistar, tem uma coisa que eu sempre faço questão, é que sejam meus amigos, né, colegas de trabalho, gente que já trabalhou comigo, meus amigos pessoais, gente que eu tenho afinidade e respeito, que eu conheço o trabalho, tem sido sempre assim. Em geral, a gente vai circulando dentro da alma daqui do Jogando Conversa Dentro, que é esse trio espiritualidade, filosofia e terapia. Oriente, Ocidente, Antigo e Moderno. E hoje, não é que a gente vai fugir um pouco do assunto, mas a gente vai diversificar um pouco do assunto e a gente vai abrir aqui. Bom, vamos ver se o meu convidado vai conseguir entrar, porque a gente vai abrir o Parque dos Dinossauros. E ele é mais dinossauro do que eu. Eu vou explicar o que é dinossauro nesse caso. Eu, como bom aquariano, principalmente com meio de céu em Gêmeos, eu sempre fui muito multitarefa, né? Eu faço muitas coisas, desempenho em muitas áreas, né? Eu moro num sítio, então eu tenho esse trabalho de terapeuta e professor, que vocês conhecem. Eu tenho um trabalho como músico amador, que muitos de vocês conhecem. Eu tenho um trabalho, uma parte minha, que é a minha relação com a terra. Eu já fui apicultor, já trabalhei com agricultura orgânica há 30 anos atrás. Antes de 30 anos atrás, né? O Sérgio já entrou aí, ó. Deixa eu ver se eu convido ele aqui. Convite aí. E hoje eu vou receber um amigo, uma pessoa muito querida, meu compadre. Ó, tá entrando. E que beleza, olha o Néctar aí. Gente, o Néctar é o Circo Voador de Jacarepaguá. É um espaço de música, um espaço de cultura alternativa, de alimentação natural, um museu. O Sérgio está falando de dentro de um museu. Ele é uma enciclopédia do rock. Só que a gente tem muito mais história para contar dentro desse universo, né, Sérgio? Bom, primeiro ele é meu amigo, meu compadre, eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho do meu filho. A gente se conhece precisamente, Sérgio, desde 1980, que foi aquele primeiro encontro de comunidades em Mauá, lá no Quarto Vale das encontro Flores. no Vale das Oi? Flores. Quarto No Vale... encontro no Vale das Flores. Exatamente, acho que foi em 1980, se eu não me engano, 80. 1980, isso. Foi quando a gente se conheceu. Então, bota aí 80, 90, 40, 40? 80, 90, 2000, 45 anos que a gente se conhece, já moramos juntos numa experiência de comunidades alternativas. Então, Sérgio, você, assim como eu, é um multitarefa, né? Você cria cabra e cria abelha, é um homem do campo, mas mora dentro de um universo musical que é o Néctar, né? Que já recebeu e recebe antologias da música contemporânea, né? Isso é muito interessante também. Então a gente podia, vou dar uma sugestão aqui, até para que as pessoas possam te conhecer e tudo, a gente podia falar um pouquinho, você falar um pouquinho, porque eu falo toda quinta-feira, né? E as pessoas querem te conhecer, então eu vou soltar aí a palavra para você. Mas, de repente, primeiro você podia falar um pouco de você, da tua história, da tua jornada. Nós tivemos uma história muito parecida dentro do movimento alternativo carioca, vindo de lugares totalmente diferentes. Isso é interessante também, né? Eu venho da Zona Sul carioca, você vem da Zona Oeste carioca, né? Vimos os mesmos shows, estivemos nos mesmos lugares nos anos 70 e nos encontramos nos anos 80, quando sexo, drogas e rock and roll
virou a vida alternativa aquariana, né, que a gente escolheu viver como vida pessoal e profissional, né? Isso é importante. Nas nossas duas vidas foram assim. Então, eu vou soltar a peteca para você e dentro da nossa coisa intimista, sem roteiro, você fala o que você quiser. Então, conta para a gente um pouco do começo, né? Vamos pegar uma certa cronologia, a gente pega o movimento alternativo e tal, depois a gente entra na coisa mais musical, até porque, tanto para você quanto para mim, esse envolvimento com a música meio que profissional meio que aconteceu depois da história, da nossa história com o movimento alternativo, né? Então, a bola está contigo aí. Bom, primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade de estar participando aí dessa live. Na verdade, é a minha primeira Ei, experiência. que beleza! Eu experimentei várias coisas sobre isso, eu não sabia como é que fazia e tal. E você já está bem assim, informado, né? Essa coisa das redes sociais, das plataformas. E eu ainda estou pegando no tranco, né? Mas, pô, acho que é por aí mesmo. A gente tem que utilizar essas ferramentas que estão à nossa disposição para divulgar coisas construtivas, coisas boas, úteis para as pessoas, né? E falando do encontro de comunidades alternativas no Vale das Flores, quando a gente se conheceu, esse encontro foi um marco para muitas pessoas, né? Foi, O nosso tipo Woodstock, assim, né? foi o nosso Woodstock, É. porque reuniu aquele bando de cabeludo, de pessoal que veio do Brasil inteiro, e quando a gente se conheceu, assim, foi uma afinidade muito grande, né? E é muito legal que essa nossa fraternal amizade, ela dura até hoje, né? Muita gente, né, dispersou, cada um foi para o seu canto, Muitos se perderam no caminho, como diria o muitos se Beto perderam Gershwin. no caminho, exatamente. E essa afinidade nos levou a morar juntos na comunidade rural aqui em Vargem Grande e também nos fez co-compadres, né? Uhum. E eu sempre curti muito as coisas que você escreve, as tuas músicas. Na verdade, eu sou teu fã, né, compadre? Você sabe que é E recíproco, isso é muito legal, né? Ser recíproco é eu muito até bom também. separei algumas coisinhas aqui para ilustrar, né? Uhum. Literalmente, Uhum. esse livro aqui, ó. Essa foi a primeira edição. É que para as pessoas aparece invertido. Deixa eu só dar uma explicação, Sérgio, para as Entrou uma pessoas que ligação não aqui. conhecem irem entrando. Só deixa eu dar uma interrompida. O Sérgio falou que a gente se conheceu num encontro de comunidades. Encontro de comunidades é um encontro nacional de comunidades alternativas que começou no final dos anos 70 e reunia a cada ano, até hoje, deve estar no 40º já, Sim, sim. todo ano é num lugar diferente do Brasil e reúne a tribo que é conectada com a agricultura orgânica, com a ecologia, com a espiritualidade, com terapias alternativas, né, com todo esse movimento pós-hippie que a gente viveu e que até hoje, né, perdura. E o Encontro de Comunidades foi uma dessas referências. Esse livro que ele está mostrando foi um livro que eu escrevi quando a gente morava junto, que foi juntamente com o livro do Hiroshi, os nossos livros saíram juntos. Foram os primeiros Unidade da livros de vida. agroecologia publicados no Brasil. Essa aqui é a ilustração que eu fiz da E foi abertura todo do livro. ilustrado pelo Sérgio. Eu não sei se dá para ver direito. Aqui aqui, ó. É porque texto, eles vêm invertido, Sérgio. Ah, vem invertido, né? Vem invertido, é. Mas enfim, eu tenho essa primeira edição e tenho a seguinte também, mais completa, né? Que também foi ilustrado por você. Isso. Eu fiz também a capa de um livro que você lançou sobre música, né? Claro, claro, um disco de mantra. Eu nem tenho aqui para mostrar, com certeza. Na verdade, você ilustrou 3 livros meus. Aliás, eu queria falar, gente, que o Sérgio, além
de agricultura, apicultor, né? O Sérgio, antes de mais nada, é artista, estudou artes plásticas, é um super pintor. Eu tenho a honra de ter um quadro do Sérgio. Acompanhei também muito essa fase, né? E hoje em dia ele está colocando para fora o talento literário dele, né? Todo dia ele posta no Facebook, é maravilhoso. Estou no pé dele para ele juntar isso e fazer um livro junto com, com os quadros dele, que são maravilhosos. Mas falei, conta para gente, como é que o filho da Dona Teresa saiu da Praça Seca e chegou aí no Néctar? Então, é uma história bem interessante, né? Porque eu comecei a frequentar Vargem Grande em 1972, na época dos Novos Baianos, quando eles moravam aqui na região, e foi naquele período que eles gravaram um disco que é considerado um dos maiores da MPB, que é o Acabou Chorare, Acabou chorando. Uhum. e eu ficava hospedado na casa da dona Estrogilda, lá no alto da montanha, que num lugar que hoje, né, até que eu saiba, é o único quilombo oficialmente reconhecido aqui no Rio, que é o Quilombo Cafundá Estrogilda, e eu me apaixonei pela região, né? Eu estava no ginásio enfim, né? E isso só avivou esse meu desejo de morar na natureza. Eu sempre gostei de bicho, de planta, de horta, de jardim, e comecei a namorar Vargem Grande no início da década de 70. Que era muito roça, né, Sérgio? Pô, você não tinha nada aqui, né? Não tinha nada, nada. E em 1980, eu tive a oportunidade de comprar aquele sítio que a gente morou junto. Uhum. Na época era tudo muito barato, né? Porque ninguém queria Vargem Grande, né? O acesso E que não chegava de carro no sítio, é, né? Não chegava a pé. era, pô, foi brabo, mas assim, hum, um período que Foi assim, maravilhoso. qualquer Maravilhoso. obstáculo, qualquer dificuldade, a gente driblava em nome de uma ideologia, né? É, com Isso era certeza. muito forte na gente, né? A gente Uhum. queria muito aquilo. A gente não Uhum. via dificuldade, enfrentava, encarava tudo, não tinha luz elétrica, Não tinha enfim. luz elétrica, né? Claro. E não E tem chegava de um, carro lá. e tem um episódio curioso, né? Aí, na época, eu já estava cursando a Faculdade de Belas Artes, na UFRJ, e resolvi me mudar para Vargem Grande. E a minha avó, ela a minha família nunca cortou meu barato, né? Achou assim aquilo estranho. Mas o que que minha avó fez, né? Uma ocasião estava passando uma carroça de ferro velho, naquela época tinha isso, né? Os carroceiros passavam pelas ruas recolhendo ferro velho. A minha avó chamou o carroceiro e fez uma oferta para comprar a carroça, pensando que aquela carroça ia me ajudar naquele meu estilo de vida e tal. E aí comprou essa carroça, Com o o cavalo, cavalo. com o cavalo. O cavalo estava muito judiado, coitadinho, com o lombo todo marcado, eu fiquei morrendo de pena. E aí foi a coisa mais inusitada, né? Eu não tinha muita coisa para trazer, e eu vim com o cavalo, lá de Jacarepaguá até Vargem Grande. Eu saí de Olha, Praça manhã, Seca, Vargem Grande. e o cavalo veio andando, né? Eu não batia no cavalo, ele Claro, parava, claro. comia o matinho, aí botava vasilha de água e tal. E muito que bem. Aí chegando lá no sítio, eu tirei ele da carroça e falei para ele, eu falei, olha, a partir de agora você nunca mais vai precisar trabalhar e você vai ficar aí solto, comendo à vontade. Então essa foi a minha vinda, né? Que também demonstra até hoje esse carinho, que eu tenho pelos animais, essa paixão que eu tenho pelos bichos, muito grande. Então, a minha vinda à Vargem Grande já foi uma coisa assim, exótica, né? Vamos dizer assim. E quando eu cheguei lá no sítio,
Só Deixa eu tinha. só dar uma explicada para o pessoal, Sérgio. Senão a gente vai bater nesse papo como se a gente estivesse fazendo uma chamada de WhatsApp, né? Mas a Sim, galera, sim. a gente tem que dar uma contextualizada. Então, a gente já falou do encontro de comunidades, e esse encontro de comunidades, onde eu e o Sérgio nós nos conhecemos em 1980, lá em Visconde Mauá, foi o que nos uniu a um grupo, na época, de yoga e meditação, chamado Aurora Espiritual, que tinha uma Isso, sede em Santa Teresa. bem E colocado. aí a gente se juntou, eu comecei a frequentar esse grupo, o Sérgio frequentava, mais um monte de gente, e uma parte dessas pessoas se mudou. Eu morava nessa região que eu moro hoje. Eu saí daqui, eu estava no meu primeiro casamento, com meu filho mais velho, era bem pequeno, e Foi no fomos sítio morar todos em Bacobixá, né? Vargem Grande. Oi? Foi no sítio Bacobixá, né? Eu morava no sítio Bacobixá, foi o primeiro sítio que eu morei nessa região. E Eu aí também cheguei moramos lá. ali. Oi? Eu também cheguei lá, cheguei a conhecer lá. Você chegou, eu me lembro das visitas que vocês fizeram lá. E Moí um aí, caldo de cana, naquela moenda manual. na Moeda Manual fazendo caldo de cana, e eu me lembro que em junho de 1982 eu me mudei definitivamente lá para Vargem Grande, para o teu sítio. Tá aí, a bola está contigo. Então, foi bom fazer essa rebobinar a fita, que eu já estou indo lá na frente. E, mas quando eu cheguei no sítio, só tinha um cômodo, era um barraquinho de Era um estuque, barraco. 2x2, não tinha porta nem janela. E, e eu não queria saber de nada, né? Eu estava amarradão ali. E quando eu cheguei lá, porque eu abri mão de tudo, né, na cidade, eu já tinha minha casa, já tinha meu emprego com carteira assinada, e eu puxei essa tomada e me larguei. Foi um salto no escuro, eu não tinha certeza de nada. Aliás, eu só sabia que eu ia ter muita água para beber, que passava, tu lembra, né? Ah, Aquele claro, passava riacho um rio maravilhoso, maravilhoso, né? banana pra caramba, jaca pra caramba, Muita jaca, fogão a lenha, fogão a lenha. uma E, biblioteca maravilhosa. e aí, aos pouquinhos, a casa foi sendo feita. E você lembra bem, né, que você destruiu o teu Fusca, levando Sim, o claro. material lá para cima, saco de cimento, areia, enfim, né? E eu fiquei nesse primeiro local, foi de 80 a 84, né? Depois Uhum, eu fui para um outro, uhum. que eu tenho até hoje também, no alto da montanha e tal. Mas o encontro de comunidades, eu considero assim que foi a sementinha de todo esse processo. Foi o que inspirou, foi que, tipo assim, pô, isso é possível. E assim, a gente tinha um ideal de auto sustentabilidade, né? Era ir para o campo, não é para ficar vendo passarinho cantar, né? Claro, era para Também, viver disso. também. E tomando banho de cachoeira, mas a gente tinha que ralar muito. Então, todo mundo urbano, né? Eu não tinha muita experiência, quer dizer, não tinha nenhuma experiência com isso. E a gente foi aprendendo assim, trocando ideia. Na época era através de carta, né? Hoje é tudo muito mais fácil, né? Claro. Internet, YouTube, Google. Ô, Sérgio, a gente morou sem. A gente era feliz e sabia. Lá no Bacobixá, eu morei 10 anos sem luz elétrica. Eu tinha livro, violão, como você, né? A gente tinha livros, um violão, eu ainda tinha um radinho de pilha, aquele gravadorzinho cassete movido a bateria de carro. E, cara, ia uma vez por semana na cidade, ver a caixa postal e ligar para a família. E ficava a semana Isso. inteira. Eu não tinha vizinho, né? Eu não tinha vizinho. Eu morava dentro da floresta, né? E era feliz e sabia, cara. E também tinha uma coisa, não tinha endereço, né? Então era caixa Não tinha postal, ou endereço. então o endereço de algum parente, né? No meu caso, eu usava o endereço da minha mãe, né? E aí descia Claro. esporadicamente para ver as cartas. Eu cheguei a lançar um boletim, tinha essa onda dos boletins, né? Tem essa onda dos boletins. Que a gente trocava um com o outro, atualizava as informações. Hoje a gente é tudo ao toque de um botão, né?
claro. E assim, é que nós somos a última geração A gente pegou mimeógrafo, né? A gente fazia boletim de mimeógrafo, né? e Batia, datilografado. batia a máquina, o stencil, Isso. e rodava no mimeógrafo. Então, nós somos a última geração, né, que pegou essa transição do Essa analógico para o transição, claro, digital, né? claro. Então, talvez para muita gente que esteja ouvindo esse papo, deve achar super exótico, estranho, né? Mas era assim que as coisas eram feitas, né? Cartinhas escrito à mão, e Aerograma. aerograma. E uma É, coisa também muito interessante, né? Foi um período de muita criatividade. é Talvez por a verdade. gente não ter tanta distração, né? Hoje em dia a gente é bombardeado pela mídia, por todos os cantos, e a gente morando na roça, no silêncio da natureza, né? A gente não tinha essas coisas. Então, para quem tinha essa, essa característica da criatividade, eu acho que foi o período que eu mais compus música, que eu mais pintei quadros, foi aquele período. E outra coisa, né, Sérgio? Um período de muita experimentação, né, macrobiótica, tudo novo chegando, né? Meditação macrobiótica, yoga, um monte de coisa nova chegando, né? Isso também era muito. A gente se estimulou muito por isso também, né? Além da coisa da arte, tinha coisa de um monte de coisa nova, ecologia, agricultura orgânica. Foi uma onda que entrou, né? E capturou algumas pessoas, né? A gente foi capturado por essa onda, né? De interesse, dessa e um tempo de muita espiritualidade também, né, Sérgio? Isso, exatamente. É o que ajudava a segurar também, né? Aqueles momentos de solidão, né? No meio do mato Claro. e De momentos de muita solidão e fé. também o que ajudava a segurar um pouco a comunidade também, quando a gente estava vivendo no coletivo, né? Sim, sim. Muita devoção, né? Era uma espiritualidade devocional, né? É, Cântico de é. mantras, enfim, né? Muito ritual, Mas muito muito incenso. aquariana, né? Era Índia misturada com Jesus, com Buda, né? Era uma espiritualidade muito Isso. eclética também, muito nova era, né? E uma coisa que eu também assim acho interessante assim frisar, por exemplo, no nosso caso, a gente sabe que muita gente que teve essa mesma vivência acabou indo para outros lados, fazendo coisas completamente diferentes Claro, disso. claro. E, Uhum, de alguma forma, nós permanecemos, né, uhum. nesse contexto da arte, da cultura, da ecologia, da espiritualidade. E a gente continuou, mas assim, uma coisa muito espontânea, porque sempre foi uma coisa muito autêntica, muito sincera e verdadeira. Não foi um modismo, não foi uma coisa assim que a gente estava curtindo uma onda ali, né? Foi uma coisa que brotou de dentro mesmo. Até Então, porque, né, Sérgio, era um tempo de muita mudança de comportamento, né? Que veio com a música, que veio com a pílula, que veio com as substâncias que alteravam o estado de consciência, que veio com a resistência contra a ditadura. Tudo isso veio junto de toda uma contracultura, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você diga. falou do encontro de comunidades, que foi o teu Woodstock, e foi o meu também, mas a gente, antes disso, a semente não foi essa. A gente foi tocado pela mosca em algum lugar. Para mim, a semente mesmo, onde a coisa começou, foi quando eu fui morar em Visconde de Mauá, no final de 74, e eu conheci um casal que colocou na minha mão meia dúzia de exemplares do jornal Ordem do Universo. Ah, Foi nesse momento que eu entrei nessa cultura e que aquilo eu falei para mim, cara, eu me lembro desse momento, Sérgio. Eu falei, a minha vida vai ser isso. Eu vou viver disso aqui. Essa vai ser a minha vida. É com isso que está aqui nesse jornal. A semente. Qual foi a tua semente? Onde é que você foi mordido e que começou? ou então, essa lembrança aí é fundamental, porque assim como o quarto encontro de comunidades, né, no Vale das Flores,
foi o nosso destoque. O jornal Ordem do Universo foi a nossa Bíblia, né? Vamos dizer É assim, verdade. né? É verdade. Ali era da imprensa alternativa, né? Foi realmente, juntamente com aqueles livros de macrobiótica, Sim, claro. Editora Ground, Editora Ground, claro. foram os primeiros livros que a gente que caiu nas nossas mãos. É verdade. Não, mas a minha pergunta foi essa. Eu vou É, responder. tá, beleza, beleza. Eu faço essa introdução, mas assim, eu tive um marco, sim, né? 1972, quando eu Hum. assisti no cinema um filme de Franco Zeffirelli, Irmão Sol, Irmã Lua. Uau, olha só. Ali eu falei, pô, que coisa interessante aquilo. E para quem não sabe, né, é um livro, é um filme baseado na vida de São Francisco de Assis, que é considerado o padroeiro da ecologia, né, o protetor dos animais, da natureza. E ali foi um start. Na sequência, em 73, o filme Siddhartha, baseado na Claro, obra do Hermann Hesse. claro. Eu cheguei a Então, ter o DVD depois. esses dois filmes foram assim, me deram uma sacudida, né? Em meio do rock and roll, na década de 70, a gente estava mergulhado no rock and roll, né? Eu estou aqui no acervo da contracultura. Você tá no templo do rock and roll aí. Inclusive, abrindo um parênteses aí, né? O jornalista Joel Macedo, saudoso Joel, né? Que foi um dos editores do jornal Rolling Stone, Sim, que eu coloco também ali naquele bloco do jornal Ordem do Universo, né? claro, claro, E não era só rock. O primeiro artigo que eu li de macrobiótica foi no jornal Rolling Stone. claro. Então, o Joel, quando ele esteve aqui, ele batizou esse cantinho aqui como Museu da Contracultura, Claro, com certeza. porque eu Aí é o acho que eu Museu da fui um dos Contracultura. poucos que não jogou nada fora. Eu guardei, reuni aqui, então eu tenho uma memorável aqui. Eu sei que ocupa espaço, é, guardar hoje livro, disco de vinil, revista, jornal, mas eu guardei isso. Isso aqui é muito interessante, porque desperta um interesse muito grande nas novas gerações que não tiveram oportunidade de vivenciar isso na época. Claro. Então, eu mantenho isso aqui, é aberto à visitação, Uhum. fica aí o convite, quem quiser conhecer esse acervo de perto, é só chegar. E então, assim, tudo isso constituiu assim o meu despertar para esse universo, né? Esses dois filmes e, claro, né, algumas coisas assim de literatura. Uhum. O teu livro, o do Hiroshi, o do Hiroshi Uhum. também é Unidade da Vida. Eu tenho esse Nossa, livro foi até hoje. uma Bíblia É, na roça. e outras publicações tinha. Depois teve uma publicação que foi meio que o oficial do movimento alternativo, que Ah, foi a revista a comunidade, Comunidade. que saiu quatro exemplares. Logo no número 1 saiu um texto meu, um artigo meu, Eu porque, tenho os quatro até hoje. então, eu, assim, eu fundei a primeira loja de produtos alternativos, de produtos naturais, da Zona Norte e Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Com um amigo, Paulo Roberto, a gente tem contato até hoje, a gente se fala todo dia, e numa época que as pessoas olhavam açúcar mascavo e ficavam assim, o que é isso? É barro moído? Ninguém conhecia o que era arroz integral, feijão azuki, enfim, né? Tofu, queijo de soja, Missô. missô, era tudo muita novidade. E aqui no Rio existiam, sei lá, 4 ou 5
Nossa. locais Tem a Frigelê, né, que tinha umas 2 ou 3 lojas. Tinha o Zan, na cidade. na Travessa do Ouvidor. Do ouvidor, tinha a Associação Macrobiótica na Cinelândia, a VGCOP, né? Lá na Praça de Tiradentes. Então, por falar em VGCOP, a gente também não pode deixar de mencionar, né, uma pessoa também muito importante nesse contexto, que é o professor João Carlos Ávila. Que eu E, reencontrei o ano passado aqui. olha que legal. É, Então, ele dava aula lá na VGCOP, eu as fiz o aulas curso dele. teóricas de agricultura biodinâmica, e Uhum. levava a galera, convidava a galera para ter as aulas práticas no sítio dele, em Friburgo, acho que em Duas Barras, que a malucada batizou de Arca de Noé. Eu lembro. E eu frequentei muito lá, passei dias lá naquela vivência. E também era uma coisa que a gente também não tinha conhecimento. Agricultura biodinâmica, Pois que é é, pois outro é. ramo, né, dessa parte da agricultura sem veneno, mas tem aquela coisa do composto, né? É uma coisa mais complicada, né? Mais complicado. Então, assim, é legal a gente falar dessas pessoas, desses pioneiros, porque tudo que a gente hoje conhece virou moda. Hoje, qualquer supermercado tem uma parte de produtos integrais, naturais. Tudo isso começou com a gente, com essas pessoas que Se hoje tem acupuntura, reiki no SUS, a coisa começa meio por ali, né? Naquele comecinho, né? e tem uma coisa também, né? Todo mundo cabeludão, com aquele visual riponga, em plena ditadura militar, né? Exatamente. Então, assim, a gente teve que Com ser pouquíssima muito. literatura disponível sobre tudo, não tinha quase nada para a gente se informar, né? Eu andava com uma turma e o apelido da turma era Freio de Camburão. Todo mundo cabeludo e tal, e às vezes a gente estava assim, né, se reunido na esquina, né, conversando, mas ninguém usando droga, nada. Mas quando a gente via a viatura, a gente já falava, ó, se prepara que vem o bote, né? E ai da gente, de um de nós, que não tivesse pelo menos uma carteirinha de estudante. Era Claro, preso por vadiagem. por vadiagem, exatamente. Mas, enfim, aí esse despertar, né, através da literatura, dos filmes, e aí teve também a parte dos discos, que a gente já vinha meio que flertando com isso, com os Com o quê? Beatles, né? Com os Beatles. A gente já Puxa vinha vida. flertando com esse universo da filosofia oriental, do misticismo da Índia, né? O Sgt. Pepper, né? O George grava uma música O toda em citar, né? cima, toda em cima da música indiana, com tabla, Claro. e também tinha pouca coisa. Eu acho que o máximo que a gente tinha aqui era disponível era Ravi Shankar, né? Claro. E aquele exotismo da música indiana, isso foi outra coisa também que me fascinou muito, né? Eu tive um período muito ligado assim na música indiana, tenho até hoje meus discos, né? E o primeiro disco que saiu aqui no Brasil, pelo menos que eu saiba, foi um disco, Hare Krishna Festival. Claro, claro, com certeza. É engraçado, Sérgio, hoje eu estava conversando com um amigo de adolescência, que é um cineasta que mora em São Paulo, ele é francês, e ele estava naquele antológico show que o Ravi Shankar deu no Municipal, em Nossa, 70 e... Foi depois do Woodstock, 70 ou 71? eu acho que foi 71. Por aí. E esse Hare Krishna Festival foi o que abriu, escancarou para a gente, né? A porta dos mantras, né? É um disco maravilhoso, eu ouço até hoje. Maravilhoso. Eu tenho Mas ele em vinil aqui. tem Eu no tenho ele. Spotify.
Só que o É, nome original dele é Radha Krishna Temple. isso. Então, eu tenho um importado com a capa original e tenho o que foi lançado no Brasil, que a No capa Brasil. é Krishna, né, na É, carruagem com na Arjuna, carruagem. É. e veio a ser Nossa, também capa de uma edição do Bhagavad Gita. esse disco foi um marco, né? E ele traz também uma coisa interessante também, que era a fusão de instrumentos ocidentais, Claro. bateria, guitarra slide do George Harrison, Com o viola, instrumento indiano. com um instrumento indiano. Claro, Esse disco é muito bom. Também eu claro. coloco esse disco nesse bloco aí também do pontapé inicial, né? E eu lembro também, né, as fontes eram muito poucas, né? Muito poucas. Tinha uma livraria no centro da cidade, O Francisco Lessie, e isso aí. Ali é o que a gente encontrava é. tudo desse universo, Que era né? caríssimo, aliás. A gente era duro, os livros eram caros. Então, a gente não tinha muito acesso a essas coisas, né? Porque era tudo tão restrito. Eu, por exemplo, para comprar um disco, ou assim, para ir na Zona Sul, por exemplo, já na época da Modern Sound, Uhum. que era onde a gente encontrava discos importados, eu dependia do meu irmão me levar, né? Eu não sabia andar de ônibus na Zona Sul, né? E isso foi uma coisa, isso limitava também, né? E eu juntava todo o dinheirinho que eu podia, né, para comprar disco. A minha fissura era essa, né? Era comprar disco e assim, já que a gente está falando de música, Eu ia te perguntar qual foi teu primeiro instrumento. então, boa. Meu primeiro instrumento foi um violão quebrado que eu achei no lixo. Olha só. E era, eu acho que não sei se era um Giannini, que eu emacei com massa de parede para tapar os buracos e pintei com tinta, óleo, enfim. Mas instrumento mesmo assim, foi em 72. 1972 eu considero assim um ano chave de todo esse universo, né? Despertar para esse universo, não só da música. Mas em 1972 eu pedi tanto à minha mãe que ela me levou numa loja de instrumentos musicais em Cascadura, do lado do viaduto, e falou: "Ó, escolhe um instrumento aí para você." Na época a gente nem sonhava com instrumento importado, né? Fender, Gibson, Claro, claro. Gretsch, isso aí era coisa. Até tinha a Leimar no Maracanã, lembra da Leimar? Era uma importadora que Sim, claro. tinha. Eu acho que Mas era tudo Leimar muito, o nome, muito mas caro. enfim. E aí eu sempre gostei de baixo. E aí eu escolhi a Giannini havia lançado um modelo de baixo baseado, uma cópia do Fender Jazz Bass, Uhum. que era o Stratosonic. Isso. E aí a minha mãe abriu um crediário lá, comprou aquele baixo ali, e ali foi então seguir tocando baixo Eu até queria hoje dizer eu para toco. vocês que o Sérgio é um emérito contrabaixista. Toca em várias bandas, porque ele tem um espaço que é o Nectar, que ele vai falar daqui a pouco. O filho dele, que é meu afilhado, o Francisco, toca pra caramba, tem uma banda maravilhosa que se chama Muladara. Então fica esperto, pessoal do Rio, lá no Nectar, é um programão. É o circo voador de Compadre, Varrigano. assim, eu nem, na verdade, eu nem me considero músico, né? Por eu gostar tanto disso, né? Eu fui tocando. Na verdade, eu sempre gostei mais de compor as minhas músicas. Já toquei em conjuntos de baile, banda cover de vários tipos. Já toquei até em carnaval de rua, acredite se quiser. Uhum. Mas eu não me considero músico, né?
Hoje eu estou realmente assim com um trabalho aqui de música instrumental que eu chamo de música estranha para ouvidos curiosos. Uhum. Trabalho autoral instrumental, sabe como é que é, né? Mas eu continuo compondo minhas músicas sem nenhuma pretensão de nada, fazer sucesso, tocar na rádio e nada disso, né? Mas eu acho importante compartilhar, sim. E você está me ajudando muito nisso, né? É Porque você já porque está lá na frente, né? Você já tem todos os teus discos, já tudo disponível nas redes sociais, né? No Spotify, eu acho, né? Spotify, YouTube, Deezer, Tá tudo lá. Tidal. É porque tem várias plataformas, existem, que distribuem as tuas músicas para todas as plataformas de streaming. E eu acho que o streaming trouxe, Sérgio, para a gente, que é amador, que não faz questão de sucesso, nem de fama, nem de nada, uma forma, porque antigamente, ou bem você ficava só com você e com a tua galera, ou você ia tentar ser músico, que era muito difícil, fazer sucesso. Hoje você pode levar a tua música para o mundo inteiro sem sair de casa. Independente de sucesso, de fama, desse tipo de coisa, você bota a tua música para trabalhar, né? Aí, para o mundo, né? É, Eu acho que democratizou muito o streaming. daquela época, as coisas mudaram completamente, né? Hoje em Completamente. dia não tem mais aquela coisa da música de vender disco, lançar um disco, até voltou assim, meio essa onda do vinil, né? Muitos discos foram relançados e tal, mas nem se compara, né? Aquele As sistema de bandas grandes hoje, gravadores e tudo acabou. os artistas, as bandas hoje, basicamente vivem à base de show, Viver né? de show, Tocar na exatamente. noite, em barzinho e tal, né? Um meio de sobrevivência. Ou aqueles mais, né, conceituados, fazendo participação em gravação, né? De gente famosa e tal. Mas, no meu caso, realmente eu continuo compondo minhas músicas, né? Eu escrevo e em português. Eu agora estou tendo mais assim confiança em cantar, né? Nunca gostei de cantar Uhum, uhum. e até inclusive, já que a gente está falando nisso, eu lembrei aqui daquela fita que a Claro. gente gravou. Eu tenho, né? Você mandou para mim aquele arquivo. A É, gente gravou naquele salão. já que a gente está falando aí, está fazendo essa retrospectiva, eu até separei algumas fotos aqui. Vai sair Ok. invertido, né? Não, Ó, isso foto tudo bem, aqui, não tem problema sair invertido. Pois ó, isso é, aqui, isso foi um festival do Espírito na Arte isso. que a gente organizou em Santa Teresa em 1982. Não, 81. 81. 81. 81. Ali tô eu, você e o saudoso Thomas, E do o grupo saudoso Thomas do Diana Banda e do do Diana Black Zé. Banda e da banda Black Zé. Eu É, tenho um vinil aqui também, que era bem Allman Brothers, né? Bom é. demais. Eu me E lembro, eu conheci o Thomas nessa época que ele estava começando o Black Zé. teve um período também, né, compadre? Assim, pelo menos isso aconteceu comigo, quando eu fiz essa transição de sair, né, da cidade e ir para o mato, que eu até fiz um movimento de negar esse passado rock and roll, não queria mais saber disso, porque Essa foi a nossa fase espiritual. foi aquele momento, eu Só podia mergulhei ouvir muito mantra. fundo nisso, mas não tem jeito. E hoje, assim, com toda tranquilidade, eu não vejo conflito algum, né? Não, claro, com Tá certeza. tudo isso que a gente está comentando, talvez para algumas pessoas que estejam aí assistindo, possam achar uma grande loucura, toda essa mistureba toda de vida na roça, com rock, mas não, tá tudo sincronizado, tá tudo ali sintonizado, né? Pelo menos hoje eu transito nesses dois universos
com muita tranquilidade, sem conflito, né? Eu não sei se contigo aconteceu também assim, dessa forma. Foi um pouco diferente de você, porque você focou mais a tua história profissional na música, com o Néctar, com o Espaço, com os shows. Eu foquei até um certo ponto na minha vida rural, né? Eu foquei mais na produção, né? Eu trabalhei 10 anos fazendo feira em rua, produzindo. Trabalhei 15 anos com apicultura, criei minhoca. Então, eu fiquei muito tempo dedicado. E é engraçado, eu não sei como é que foi com você, como eu não fui profissional de música, e a gente, você, assim como você, a gente tem uma escuta musical muito eclética, a minha música foi acompanhando, e como eu trabalhei com muita coisa diferente, morei em muitos lugares diferentes, a minha música foi acompanhando a minha vida. Então, o estilo, o tipo do assunto da letra, o estilo da música foi mudando conforme a minha vida ia mudando. Foi muito interessante isso. A arte é isso, né? A arte é uma expressão, né, do que a gente carrega dentro, né? E uma coisa interessante, né, assim, o Néctar, que existe esse ano, agora, agosto de 2025, completa 36 anos, Que legal. se tornou um espaço mais conhecido por causa das coisas do show e tal. Só que pouca gente sabe o que eu vou contar aqui. Fala pra gente o que quer dizer néctar. Então, néctar é uma sigla. Geralmente as pessoas associam a abelha, o néctar da abelha, mas é uma sigla que quer dizer Núcleo Ecológico de Cultura e Trabalho Alternativo Rural, né? Show de bola. Então, o que acontece? Como é que surgiu o néctar? Eu morando lá na montanha, um lugar que difícil acesso, e eu com aquela ideologia da, da autossustentabilidade, né? Eu caí dentro, né? Eu sempre gostei de mexer com a terra e sempre fui muito fundo nisso e comecei a produzir muito além das minhas necessidades, Uhum. né? Comecei a ter muito excedente e aí pensei, falei, bom, eu preciso de um lugar lá embaixo para escoar essa minha produção. Ninguém ia subir lá aquela montanha para comprar mel, banana, Banana. leite de cabra, são coisas que eu trabalho até hoje, né? Então, o que acontece? E aí eu vendi um pedaço lá do sítio, da montanha, e comprei aqui. A princípio, com o único propósito de escoar o que eu produzia na montanha. Até que, num belo dia, tipo assim, logo no ano seguinte, um amigo deu a ideia de fazer um luau. Ah, Sérgio, vamos fazer um luau, vamos fazer uma fogueirinha aí, a gente traz um violão e tal. Pronto. Aí eu falei, tá bom. Fizemos uma fogueira, começamos a tocar, pronto. Ali acendeu aquele pavio de novo, que estava adormecido. Eu não queria mais mexer com O isso. gigante de acordou de novo. Nossa, cara. E aquele negócio, né? A gente não pode lutar contra o que está dentro, Não, né? claro, Estava claro. adormecido. A gente Mas foi eu, forjado, a gente foi forjado no rock and roll, até porque naquela época rock tinha todo um caráter de mudança de ideologia, de filosofia que não tem mais, né? tem isso também, né? Era um grito de rebeldia, né, daquela geração enfim, né? A música, eu acho que para a gente até hoje a música, a gente, né, tem esse propósito, né, de utilizar a música, a arte, a cultura para esses fins, né? Eu vejo tuas Claro. músicas todas que são só Sempre teve um mensagens, engajamento na arte, claro. mensagens de conscientização Claro. e enfim, e mais do que a mensagem, né, a vibração que passa,
eu sempre me emocionei muito com várias músicas suas, né? Recomendo aí a galera aí procurar ouvir lá, que as músicas estão todas disponíveis, ouçam, que vale a pena. Pô, maravilhoso o trabalho aí do compadre. E assim, eu voltei da onde eu nunca tinha saído, né? Porque aquilo estava dentro de mim. Então foi esse luau despertou, aí a coisa começou muito de forma muito improvisada, fincamos 4 bambus, não tinha construção nenhuma aqui, não tinha, era uma área livre, e aí fomos fazendo, né? Assim, até hoje é tudo muito improvisado, né? O Néctar não foi criado nem projetado para ser casa de show. Eu faço questão sempre de frisar, não é barzinho com música ao vivo. Fala O pra Néctar... gente o que que tem no Nectar. Então, hoje aqui existem várias atividades que estão interligadas. Tem um espaço que onde eu coloco, até hoje eu continuo como produtor rural, as coisas que eu produzo, né? Tudo da Tem uma loja. apicultura. É uma loja, Uma loja. é o espaço Nectarina. Uhum. O Francisco, né, meu filho também, ele me ajuda, ele cuida lá também. A gente tem um estúdio de som também. Tem um restaurante vegetariano, que só abre para almoço, sexta, sábado e domingo. Ainda é o Que Val. ainda é oval. Uhum. Tem uma padaria de pão integral, tem um Uhum. luthier que conserta e fabrica instrumentos musicais. Não tem Tem uma... veterinário mais? Não, a veterinária se mudou do lado, para o lado. Tá. Continua colado aqui a gente. Uhum. Tem um ateliê de cerâmica, tem um espaço também de terapias holísticas, E o espaço do show, né? o espaço do show e tem um espaço de jiu-jitsu. De? Jiu-jitsu. De jiu-jitsu. Tá. Não é jiu-jitsu UFC de porradaria, né? Aham, É aham, mais, aham. sim, defesa pessoal, Claro, enfim. luta arte marcial mesmo. Então tá tudo dentro desse bloco, né, de qualidade de vida, arte, cultura e, E, e gente, no meio disso tudo, ainda tem um monte de cabras. é verdade. É, o, o- a coisa das cabras, né? Assim, quem me conhece aqui, o meu cotidiano, sabe o quanto isso me ocupa, né? Uhum. Mas eu, na verdade, eu não tenho a menor necessidade de continuar com isso, mas hoje eu encaro como uma missão mesmo, porque eu vejo o tanto de pessoas que, através do leite das cabras aqui, principalmente crianças, eu estou conseguindo ajudar, né? Muitos casos, muito. Então, hoje eu encaro isso como missão. Claro que tem também um link com o Francisco, porque Francisco, um mês de nascido, a Márcia, a mãe dele, não pôde mais amamentar, e a gente experimentou vários tipos de leite, né? Leite de soja, Nanon e tal, e nada dava certo, né? Até que um pediatra receitou leite de cabra. E na época, assim, a gente não tinha nem geladeira, né, para guardar o leite de cabra. E o jeito foi arrumar uma cabrinha para dar o leite para ele. Hoje eu até falo para ele, ó, muito respeito a essas criaturas, tua mãe de criação, né? É verdade. Então, e apicultura também, né? Também tô Uhum. me dedicando bastante à apicultura, tanto a abelha africanizada como as As abelhas abelhas sem ferrão. silvestres, tem ferrão, né? E a parte de agricultura, né? É o que eu chamo de ABC do campo, abelha, banana e cabra. Você faz Quando eu banana passa também, não faz, Sérgio? faço banana passa,
quando eu me mudei para Vargem Grande, a minha principal fonte de renda, a minha principal atividade eram com as bananas. O Uhum. meu bananal aqui chegou a ser um dos maiores de Vargem Grande. Só que com a especulação imobiliária, Claro. a mão de obra, antes o pessoal que trabalhava na roça, toda essa mão de obra foi sendo absorvida pelos condomínios e praticamente assim é uma cultura fadada a desaparecer. Não tem mais quem se dedique a isso. Na medida que os antigos foram partindo, os mais novos não querem Claro. mais saber disso. E pelo que eu tenho visto, o que acontece aqui na minha região, e o meu irmão que mora na Serra do Caparaó, cara, tá tudo meio assim. Tá tudo, as gerações mais novas não querem. Tem muita droga no interior. É que é preocupante, né? Porque assim, a gente vai ficando cada vez mais refém dos grandes latifundiários, né? Dos Claro. grupos, dos supermercados e aquela quitandinha da esquina, né? Onde se vendia a verdura do quintal. Aqui em Vargem Grande você ainda encontra, né? Uhum. Tem uma feirinha que acontece aos domingos no Lago de Vargem Grande, ainda com alguns produtores locais. Locais. Uhum. Mas é assim, é uma cultura de resistência. É uma coisa que se sustenta muito mais pela ideologia dessas pessoas, né, que acreditam nisso e fazem disso um propósito de vida, Lá no propósito de vida, né? do que propriamente retorno financeiro. No máximo você consegue cobrir custos, né? Assim, um trabalho rural não é fácil, né? Eu sou produtor rural, cadastrado pela Emater e tal, em 4 modalidades, né? Jardineiro, agricultor, apicultor e capinocultor. E Uhum. assim, a Emater está praticamente falida, né? Não tem, não dá apoio, a gente não tem suporte nenhum. Aqui não. Aqui é a Emater de Miguel Pereira, Vassouras. Como é o maior produtor de tomate do estado, a Emater aqui Ah, funciona sim. muito bem. É. Muito bem. Muito bem. Minha última carteira eu fui renovar minha carteira, né? Porra, não tinha nem papel para imprimir a carteira. A Claro. coisa nesse nível, assim, é triste pra caramba, né? A prefeitura até andou tentando dar um levante aí na vocação rural aqui da Zona Oeste, Uhum. mas ficou só no papo e isso é claro que isso desestimula, né? Claro. Desestimula, Eu porque estava aqui pensando, Sérgio, estava falando que nós somos a última geração que viu muita coisa analógica, né? Essa transição do analógico para o digital, mas a gente viu também, cara, paraísos acabarem, né? Quando eu ah, penso, sim. estava conversando com um amigo outro dia. Você vê Vargem Grande? Cara, 2 lugares que eu frequentei, que eu morei. Não, um eu morei, o outro eu não morei. Mas que é impressionante ter visto tudo. Um foi Búzios. Eu cheguei a acampar em Jeribá sem ter casa nenhuma na praia, muitas vezes. Muitas vezes. E Visconde Mauá, cara. 2 lugares, a gente. A minha região, como é uma região pouco conhecida, que não tem atividade econômica, comercial, turística, a degradação é menor porque não tem turismo e o turismo é muito predatório, né? Você vê como é que ficou Mauá, como é que ficou Lumiar, como ficou aí, como ficou esses lugares todos, né? A Sana gente também também. foi uma geração que assistiu à degradação de um monte de lugares bacanas, né? Quando virou roteiro turístico, né, se popularizou, você citou Visconde de Mauá, Lumiar, Sana Búzios, também, né, Búzios. Búzios, Friburgo, né, você tem uma história muito interessante, eu acho que aí vai ficar muito extenso, eu acho que nem cabe agora comentar isso, mas é aquela história do Geração Bendita, né, acho que foi uma primeira Claro, comunidade hippie. claro, que gerou aquele filme que foi proibido pela ditadura.
Isso, é. Quando eu cheguei em Friburgo, eu cheguei no ano seguinte do filme, ainda estava a cidade em polvorosa, porque eu pessoalmente conheci, fui amigo da galera que fez o disco, né? Que fez aquela banda que já quase todo mundo morreu. Eu tenho filme Fri- aqui. Eu tenho Friburgo, filme. nos anos 70, Sérgio, Friburgo teve uma atividade musical underground de rock muito intensa, muito intensa. Compadre, assim, a gente fala muito, né? É, a gente tá meio no fim, mas vai chegar outro Eu momento, eu vou nem te chamar sei para quanto a gente tempo que é. continuar. Qual é a previsão? Quanto tempo é dessa live aí? A gente pode ficar até amanhã. Não, Mas é, é de bom tom que a gente não é, fique é. demais, né? Mas é assim, eu acho que o pontapé inicial nada É, impede que a claro, gente claro, marque claro. uma outra com... A ideia aqui, Sérgio, eu estava falando para o pessoal antes de você entrar, quando eu resolvi chamar gente para convidados, eu já estou no segundo ano que toda quinta-feira eu faço essa live. Eu sempre chamo amigo, mesmo que tenha um tema. Eu fiz um mês retrasado, eu fiz uma semana de Índia. Quinta-feira eu chamei alguém, chamei o Narendra Chandra, chamei o Aderson, que é da Associação de Ayurveda, chamei o Alexandre, que foi presidente da Associação de Yoga, mas tudo amigo, né? Para ficar essa conversa informal da gente aqui. Me fala uma coisa, onde é que é o Néctar? Dá o endereço aí. Avenida Então, dos Estrada não, dos é Bandeirantes. Estrada dos Bandeirantes, 22.774. Fica bem na frente da Estrada do Rio Morto, não é? Isso, que é a estrada Ah, que liga Vargem Grande à Praia da Macumba. É um ponto bem central. É o único trecho então, da gente, Estrada dos Bandeirantes. entroncamento de Rio Morto com Bandeirantes, Néctar, tá? Showzão, música legal. A loja do Sérgio é muito legal, com produtos super. Quem não quiser comer banana com carbureto, pode ir lá que tem banana de verdade. E é diferente E, mesmo, viu? Sérgio, vamos, porque a gente tem muito assunto, né? Para Olha, falar, enfim. só aqui nessa parede É, aqui só nessa parede aí tem uma memória. é muita E coisa, memória, muita coisa. Sérgio, uma coisa que eu queria enfatizar da gente também, que eu acho muito rico e que Ah, eu dou muito valor, né, à beira dos 70 anos, a gente não é saudosista, a gente não é nostálgico, mas a gente admira, honra e gosta das nossas memórias, né? Isso é muito legal. sim, né? Isso aí sei lá, olha, compadre, eu hoje, sim, né? Eu falo aqui para os amigos do meu filho, para as novas gerações, o meu testemunho nessa quilometragem rodada que eu tô é que, em primeiro lugar, o nosso maior patrimônio, família e amigos. Quem tem isso tem tudo, É né? verdade. E é claro que toda essa nossa vivência, tudo isso que a gente escreveu aqui de uma maneira bem resumida, isso faz parte também desse nosso patrimônio, né? E se a gente hoje está aqui com essa consciência, falando sobre isso, é porque tudo isso contribuiu para o nosso despertar de consciência, para o que a gente é, né? Para as pessoas Com que a gente certeza. convive hoje. Tem muita gente aqui conversar comigo, fica amarradão, vindo as histórias e tal, né? E então, pô, assim, eu dou muito valor. E é o que Até você porque, né, falou, não é uma... Sérgio, tinha uma função do velho. As pessoas têm preconceito com o velho, eu não tenho preconceito nenhum com essa palavra, tá? Aí fala idoso, porque fica mais bonito. Tem uma função do velho que se perdeu na nossa cultura branca, que na África, entre os povos originários, nos aborígenes, é o contador de história, né? É o cara que passa background, know-how de vida, é o cara que tem memória, é o cara que tem história, é o cara que tem ensinamento, experiência vivida. Isso meio que se perdeu porque, né, internet. A galera não lê livro, cara. Que dirá o que ouvir história
da gente que é um ilustre desconhecido aí do planeta, né? Mas, enfim. Cara, Olha, a gente precisa dar um adeus. Eu preciso só falar uma coisinha, porque senão eu levo uma bronca da equipe. Gente, olha só. Sábado, 28 agora, depois da manhã, né? De 9 da manhã a 1 da tarde, eu vou estar fazendo um workshop ao vivo, online, sobre respiração, que eu acho que é dos assuntos que eu trabalho e trabalhei o que eu mais conheço, porque é o que eu trabalhei mais tempo. Né? Eu dei aula de yoga, trabalho com terapia de respiração. Então, vou estar fazendo um workshop, trazendo um conteúdo bem básico, mas bem consistente, bem simples, e uns exercícios bem pontuais, assim, bem simples, para dar uma força, né, nessa epidemia de ansiedade, de TDAH, de toque, de depressão, de angústia, né, que tem hoje na vida humana, né, urbana principalmente. E respiração é a única coisa sem a qual a gente não consegue viver. A respiração é a contraparte física do prana, que é a energia que sustenta todo o universo, e está profundamente relacionada. É a única função orgânica que a gente pode controlar. A gente não controla mais nada. Coração, digestão, nada. Mas respiração a gente pode controlar. E a respiração tem uma implicação direta na saúde física, emocional, mental. Então, quem tiver interesse, vai na minha bio, é baratinho, gente, R$ 27. Vai ficar uma semana gravado, para quem não puder estar presente no sábado. E 4 horas, tá? Um workshopzinho bacana, bem levinho, bem prático. Vamos fazer uns exercícios, beleza? É isso aí. compadre, Sérgio, assim, só para finalizar, como eu disse, né, ainda estou pegando no tranco nessas coisas. Quem não conseguiu assistir por algum motivo, né, ótimo. como é que, Como é que você se vai fazer? acessa? Bom, Essa live foi primeiro vai ficar gravada? gravado aqui. Vai ficar gravado aqui no meu Instagram. Ad eterno. Depois eu vou mandar para o meu canal de vídeos no YouTube. Vou te mandar o link para você Ah, poder tá. compartilhar. E vai ficar como podcast no meu canal de podcast no Spotify. Vou te mandar o link também depois. Tá ótimo. Beleza? Compadre, querido, Muito bom estar contigo, meu amigo. Você sabe muito bom. que você é Que a meu gente irmão. continue ainda por muitos e Com longos certeza, com e certeza. saudáveis anos, Saudáveis anos, com criativos esse anos, amor fraterno que nos une, com essa certeza. afinidade. Eu sempre falo, os afins se afinam, não É precisa isso de aí, esforço, né? É com certeza, natural, é espontâneo. com certeza. Então é isso, queridão. Olha, Um beijão para pô, você, dá um beijão no Francisco, tá bom? é um E sem perder na ternura, Hamas. Gente, quem ficou aqui com a gente, um beijo grande, um bom fim de semana para vocês. E lembra que toda terça-feira, não sei se o Sérgio sabe, toda terça-feira eu faço uma roda de cura, que é um trabalho terapêutico, que é com a terapia que eu ensino há mais de 20 anos, que é o alinhamento energético, aqui no meu Instagram, às 8 horas da noite, toda terça-feira, estamos no segundo ano, só que não fica gravado, porque é terapia e não vai ficar gravado para os outros verem. E aqui na quinta-feira é que é gravado, tá? Então, um beijo para todo mundo. Sérgio, vem cá, o que tem esse fim de semana no Nectar? Olha, vai rolar duas bandas de rock nacional. Uma tocando rock nacional dos anos 60 e 70, aquelas Aham, coisas, né? Mutantes, Secos e aham, Molhados e tal. aham. E uma outra tocando rock nacional dos anos 80. Os shows Barão, começam que Titãs, horas, Paralamas. Sérgio? É a partir das 21 horas, né? Isso sábado. Isso no só sábado. Só Só sábado. sábado. Tá. Só sábado. Então, essa Beleza. é a programação desse fim de semana. E estou te devendo uma visita. Devendo no bom sentido, né? Sem culpa e sem pressão. Gente, segue o Sérgio. Como é que é o Instagram? É Nectar? Tem o do Nectar, que é o Nectar Som Oficial, Nectar Som Oficial. e o meu, né, pessoal, que é Sérgio Produtor Cultural. Sérgio Produtor É Cultural. fácil me Você está achar no lá. Instagram e no Facebook. E no Facebook E também. no Facebook. Então, galera, entra no Instagram, quem é do Rio, que ele está sempre colocando a programação, todo fim de semana tem show. Das mais variadas vertentes, né? Tudo sempre bacana, de boa qualidade, lugar bonito, tá bom?
É isso Meu aí. irmão, beijo para você, Valeu, beijo para compadre. vocês. Bom fim de semana. Tamo junto. Valeu, tamo junto, querido. Um beijo grande. Valeu.